Por que não, gente? Nem todo gay vai ser amigo de todo gay. Até porque nem todo gay é legal. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre esse estereótipo do gay legal que os héteros criaram na mente deles. Quer dizer, isso os héteros que são gay friendly, né? Porque pra uma boa parte dos héteros, se eles pudessem, eles matavam os gay tudo, né? Mas vamos falar dos que são gay friendly. Gay friendly. Quem é que nunca ouviu aquele hétero dizendo que adora os gays porque os gays são criaturas divertidas, né? Tipo, são as criaturas que mais fazem eles rirem. Ou dizendo que gosta dos gays porque é um povo animado, né? E tudo mais. Ou dizendo que gosta dos gays porque o gay vai ali te dar umas dicas de moda, né? Ele vai ser aquele amigo super estiloso. Porque o gay vai entender de cultura, de cinema, de arte e tudo, então vai ser uma boa companhia. Ou diz que gosta dos gays porque, ai, melhores companhias pra falar de macho e tudo mais, né? Que nunca ouviu esse tipo de coisa. Eu já ouvi inúmeras vezes. Inclusive, antes de eu fazer a transição, o que eu mais ouvi era isso. E não é à toa que as pessoas têm essa visão dos homens gays, né? Até porque a mídia até então tem retratado as pessoas gays só como alguém que morre, alguém que é depravado, ou como alguém muito divertido, muito engraçado, né? Aquele que vai ser o seu melhor amigo, como alguém que não tem uma história própria, né? Que a história do gay é sempre dar suporte para as pessoas hétero, né? Esse é o imaginário que é criado na mídia, né? É isso que a mídia tem mostrado pra gente nos últimos anos. Agora é que a coisa tá começando a mudar um pouco, mas até então essa era a imagem que tinha sido construída dos gays. Ou que é depravado, ou que morre, ou que é divertido. Era sempre uma dessas três coisas. E isso acaba fazendo com que as pessoas criem essa visão unidimensional do que é um gay, né? Do que é uma bicha, do que é um viado, né? Que é aquela visão realmente de suporte. Então, ai, é claro que eu vou querer um amigo gay. Ele vai me ajudar a fazer o meu cabelo. É claro que eu vou querer um amigo gay. Ele vai falar umas coisas engraçadas que vão me fazer morrer de rir. É claro que eu quero um amigo gay. É divertido, é descolado ter uma bicha ali do lado. Então as pessoas acabam aí sendo gay friendly sem, na verdade, entenderem que uma pessoa gay é um ser humano e, portanto, ela vai ter defeitos e qualidades e as próprias individualidades dela, os próprios gostos dela, né? Enfim, as pessoas elas têm essa visão que anula ali o gay da humanidade e ele vira só algo mesmo, como eu disse, para dar suporte. E por que que eu tô falando disso agora, nesse momento? Eu tô falando disso agora, nesse momento, porque a gente tá aí na 23ª edição do Big Brother Brasil, onde tem duas bichas lá dentro, né? Que é o Bruno Gaga, que eu sempre esqueço que o primeiro nome dessa bicha é Bruno, mas enfim, tem o Bruno Gaga e também o Fred Nicásio. E são duas gays insuportáveis. São duas gays muito chatas, são duas gays assim. Meu Deus do céu, Boni, onde você arrumou essas bichas? E o fato dessas duas gays serem insuportáveis tá fazendo muita gente ficar meio chocada, porque como assim? Pelo segundo ano consecutivo, Big Brother Brasil coloca gays chatos. Porque, né, no BBB 22, que é aquele BBB que a gente esquece que existiu de tão ruim que foi, a gente tinha o Vini, que era insuportável, que era chato, forçado, e que todo mundo dentro da casa achava que ele era super engraçado, super divertido, e não, a gente aqui fora não via graça nenhuma naquela gay. E agora a gente vê acontecendo esse mesmo fenômeno com o Gaga, né, com o Bruno Gaga, que as pessoas lá dentro da casa acham que ele é super divertido, super engraçado, riem de qualquer coisa banal que ele diz, e eles acham que ele deve ser muito forte aqui fora por causa disso. Porque eles acham que o Gaga é um Gil do Vigor da vida. E não é. E essa era a mesma coisa que achavam do Vini no ano passado lá dentro da casa. E ele também não era. E do outro lado a gente tem o Fred Nicásio, que também é uma gay chata, mas ele pelo menos a gente ri dele, né? Não com ele, mas a gente ri dele, do narcisismo dele, né? Não narcisismo no ponto clínico, não, tá, gente?
mas narcisismo no ponto de se achar e tudo mais, né? Não tô diagnosticando ninguém, não. Tô dizendo que ele se acha, né? Que ele acha que ele é muito mais inteligente do que de fato ele é, que ele é muito mais legal do que de fato ele é. Ele acha que ele é muito mais desconstruído do que de fato ele é, porque, né, gente, o Fred é podre. O Fred Nicásio, ele é muito podre, mas eu acho ele engraçado em alguns momentos porque eu fico rindo justamente da cara dele, não com ele. Então ele ainda me diverte em alguns momentos. O Gaga nem isso consegue fazer, né? Nem isso. Mas esses três personagens, essas três pessoas, geraram frustração no público, porque o público esperava, sim, que eles fossem aquele gay que a gente vê na televisão sendo divertido, né? A gente acha que ele vai ser um Paulo Gustavo da vida ou um Gil do Vigor, né? Que o Gil do Vigor virou ali o parâmetro do que é ser bicha no Big Brother Brasil, que agora toda bicha tem que ser igual ao Gil do Vigor. Quando a gente começa uma edição do Big Brother, o povo já procura ali quem é o Gil da edição, né? Tipo, já são 2 anos seguidos que a gente tem isso e no BBB 24 também. A gente vai ter, se tiver alguma gay lá dentro, o povo vai esperar que vai ser o próximo Gil do Vigor, né? Ele virou esse parâmetro. E as pessoas esquecem que o Gil é uma pessoa. Ele não é todos os gays. O Gil é o Gil. O Paulo Gustavo era o Paulo Gustavo. Cada gay é uma gay. Não existe assim um, sabe? A gente não tem assembleias para definir o que é gay e que todas as gays vão ter que ter aquele jeito. Não existe isso. A gente não cria parâmetros de como uma gay tem que ser. Não existe a padronização gay. Por mais que o Grindr queira te fazer pensar o contrário, não existe essa padronização gay. As gays são seres humanos. Seres humanos são seres individuais. Seres individuais têm as suas particularidades. E seres individuais podem ser legais ou chatos, ou legais e chatos. Enfim, podem ser um monte de coisa. E falando especificamente, né, do Bruno Gaga, primeiro, né, porque o Vini, eu só citei ele aqui, tá, gente? A gente não vai ficar falando do Vini, não. Ah, já não basta eu ter que ter falado tanto do Vini no ano passado, esse ano, ó, vamos esquecer do Vini. Mas falando do Bruno Gaga, né? Gente, ele é muito forçado. Ele tem um monte de frasezinha ali pronta, que são umas frases assim que muitas vezes ele até coloca essas frases em contextos que elas não têm sentido nenhum, sabe? Que não conversam ali com a situação apresentada. O Bruno, ele fica o tempo inteiro parecendo que quer ser divertido. E ele não é. Só que isso é reforçado, porque as pessoas que estão ao redor dele riem de tudo que ele fala, de tudo que ele faz. Mesmo que sejam coisas que não tenham graça. Eu não sei se as pessoas lá dentro realmente estão achando ele engraçado, ou se elas só estão achando que elas deveriam estar achando ele engraçado, que elas deveriam estar achando ele divertido. A gente teve um jogo da Discord onde a Mávila falou muito isso na cara dele, né? De que ele é muito forçado, de que ele fica só com umas frasezinhas prontas e tudo mais, querendo aparecer. E essa é a visão que a gente daqui de fora tem dele. E é a visão que as pessoas estão começando a ter dele, as pessoas lá dentro estão começando a ter dele também, né? Que ele é isso, ele é uma pessoa que não tem muita profundidade, pelo menos a gente não tem visto profundidade nele. E obviamente que ele, né, na vida pessoal dele, ele vai ter profundidade, porque todo mundo tem profundidade, ninguém é unidimensional. Mas a gente não tá vendo isso dele, a gente não tá vendo uma história, a gente não tá vendo uma narrativa, a gente não tá vendo ele de fato sendo um indivíduo, ele de fato sendo Bruno. A gente tá vendo só uma forçação para ser engraçado. É só isso que a gente tá vendo. E a gente não tá recebendo isso porque a gente tá recebendo graça, não. A gente só tá recebendo ranço. Porque é só isso que a gente tem criado dele. Ranço. Eu, pelo menos, estou puro ranço desse menino. Já o Fred Nicásio, né? Ele é uma gay que todo mundo pensava que seria gay, super militante, super foda, super tudo isso, porque de fato essa é a imagem que ele transparece na vida dele. É isso que ele faz a gente acreditar que ele seja. E de fato ele é militante, porque a gente tem um monte de militante insuportável, né? Mas de fato ele é militante, né? Ele ficou muito conhecido por ele ser um médico negro que, né, deixou uma pessoa emocionada por ter sido a primeira vez que essa pessoa viu um médico negro, né? Então ele é militante, ele vive falando sobre várias
coisas sobre negritude e sobre ser um cara gay, né, nas redes sociais dele. Então ele milita bastante, né? Tanto pelas causas LGBTQIAP+, quanto pelas causas raciais. E você vê isso nele, você vê que ele tem esse entendimento, você vê esse arcabouço nele. Mas ele não segue muito bem as coisas que ele fala, as coisas que ele acha que segue. Ele tem algo que é muito parecido com o que a gente viu na Lumena lá no BBB 21. Olha só, eu trazendo pessoas do BBB 21, né? Eu falei que a gente sempre tá buscando aí o Gil do Vigor, e agora eu tô vendo uma Lumena aí tendo sido entregue pra gente. E ó, gente, já tenho que dizer pra vocês que eu não tenho nada contra a Lumena mais não, tá? A gente tá em 2023, eu acredito que ela já tenha mudado muito, ainda mais ela se assistindo deve ter mudado muito. Não tenho mais nada nem contra a Lumena, nem contra a Carol Conká, porque realmente já se passou um tempo, eu acredito que elas devam sim ter mudado, terem se visto, deve ter feito elas terem mudado e tudo mais, né? Ponho minha mão no fogo? Não ponho, mas eu acho que elas hoje em dia devem ser pessoas legais, pessoas mais conscientes, né, dos seus defeitos e tudo mais. Mas lá no BBB 21, quando a Lumena tava ali dentro, a gente percebia que ela não via nenhum defeito nela. Ela não enxergava as falhas dela. Ela não enxergava as coisas erradas que ela fazia e a forma errada como ela trazia os discursos de militância pra dentro ali das dinâmicas da casa. Ela não percebia isso, ela não se enxergava. E o Fred Nicásio é a mesma coisa. Gente, aquela gay faz tudo que ela mesma critica o tempo inteiro. Ele tá o tempo inteiro fazendo coisas que ele critica, fazendo comentários ácidos sobre pessoas, sendo que ele critica pessoas que fazem comentários ácidos. Ele é muito hipócrita. Um exemplo é dele falando do Bruno Gaga, né? Que até viralizou, né? Um monte de gente ficou revoltada com ele, um monte de LGBT ficou revoltado com ele quando ele foi falar do Gaga. E, né, eles já criaram ali um ranço muito forte um pelo outro desde o começo, né? Rivalidade gay, né? Estamos tendo. Mas o Fred, quando ele foi falar do Bruno, né, em um primeiro momento ali, acho que isso foi ainda na primeira semana, ele falou que o Bruno, ele era uma bicha caricata e que o Brasil gosta disso. E ele ainda falou, tipo, que o Bruno era caricato que nem o Gil do Vigor, né? E que o povo gosta disso. Então o próprio Fred, ele já trouxe a figura do Gil do Vigor, né? Não foi algo trazido só do povo daqui de fora, a esperança de ter um novo Gil. Não. O próprio Fred lá falou, né? Que o Gaga era tipo o Gil do Vigor. E usou esse termo caricato, que deixou as pessoas aqui fora revoltadas, né? Que um monte de gente aí ficou muito puta falando, né, que ele não deveria ter falado isso de um outro gay e tudo mais, né? O Gil do Vigor ficou muito chateado e com razão, né, até porque, né, foi falado o nome dele ali e tudo mais. E caricato eu tenho que dizer aqui pra vocês, né, que é um termo muito comumente usado dentro do meio LGBT, né? Tipo, direto as pessoas vão falar sobre isso, né? Vão falar, ai, a bicha caricata, né? Você vê muitos gays usando esse termo. Muitos, 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 muitos gays usando o termo caricato, né? Então eu não vi tanto. Sabe, eu não vi muito problema nisso que o Fred falou, porque é algo que é comumente dito mesmo dentro do meio, sabe? Pra falar de bichas que são forçadas e tudo mais. Eu achei que não teve nada a ver ele falar disso e relacionar com o Gil do Vigor, né? Que o Gil do Vigor ele não era forçado, né? Mas, enfim, né? Eu achei que fizeram um overreact aí. Eu entendo o povo que é fã do Gil ficar puto, mas no todo, assim, achei que foi um overreact. Mas esse não foi o único momento em que o Fred Nicásio falou do Bruno Gaga, né? Teve também aquele momento em que o Fred estava ali, né, no depósito do Big Brother, né, que foi pra onde ele e a Marília foram jogados ali, e ficaram assistindo a casa. O Fred falou do Bruno de um jeito que foi muito absurdo, foi muito soberbo. Ele falava do Bruno, não só dizendo que o Bruno era caricato, né? Mas dessa vez ele falou que o Bruno ele era maldoso, ele era venenoso, que ele falava das pessoas com uma malícia. E aí ele começou a atacar a aparência física do Bruno. Começou a falar que o Bruno é feio, que o Bruno é horrível.
E que o Bruno tem inveja de gays bonitas como a própria Fred Nicásio, né? Ele ficou falando isso, né? Que o Bruno ele é uma pessoa ressentida por ser uma bicha feia. E eu fiquei, garoto, quem é você pra dizer quem é bonito e quem é feio? Tipo, olha toda a militância que você carrega em si, olha tudo que você fala o tempo inteiro, como é que você é agora, que é uma pessoa aí que se diz lutar por minorias, vai ficar definindo uma pessoa que é parte de uma minoria como alguém feio, sabe? Tipo, foi pesado, sabe? Foi pesado. E eu não tô dizendo que o Fred tem a obrigação de achar todo mundo bonito, não. Não, a gente não tem. Eu mesmo acho umas pessoas feias. Olho pro Bolsonaro e me dá vontade de vomitar, de tão feio que ele é. Mas, você falar isso de uma pessoa que é de um grupo minoritário, você não precisa falar isso, sabe? Tipo, uma coisa é você falar isso de alguém que é opressor, como o Bolsonaro. Ele é horrendo. Outra coisa é você falar que uma pessoa que faz parte de um grupo minoritário, que com certeza tem muitos problemas de autoestima, é feia. Porque quando você fala isso, você tá só colocando uma carga a mais em cima daquela pessoa que já carrega muita carga por fazer parte de um grupo social, um grupo minoritário. Grupo social todo mundo faz parte, né? Mas um grupo minoritário, né? Melhor. E o Gaga, de fato, ele tem problemas com a sua autoestima. Porque quando aquele Gabriel Flop, né, ainda tava dentro da casa, a gente viu o momento lá que ele tava fazendo umas piadas, assim, muito horríveis com o Gaga, né? Falando do cabelo dele ser duro, né? Comparando o cabelo dele com aquela grama sintética, né? Que tem ali na área externa do programa. Ele falando do corpo do Bruno, né? Chamando o Bruno de gordo e o Bruno ficando incomodado com aquilo. Então, a gente vê que tem sim uma questão de autoestima ali que, né? Falar essas coisas vão incomodar. Porque falar dessas coisas vão incomodar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, quando o Fred tem essa fala, foi muito feio de ver aquilo. Eu fiquei muito incomodada vendo aquilo. Muito mesmo. E o Fred, ele é isso, né? Ele é essa soberba, porque ele ficou falando do Bruno fazer comentários maldosos de outras pessoas, sendo que o próprio Fred tava ali, nesse mesmo tempo, fazendo comentários extremamente maldosos sobre o Bruno, né? Sobre o Gaga. Então, ele é essa pessoa que não se enxerga. E isso eu tô falando só do que ele falou sobre o Gaga, né? Mas em inúmeros momentos ali dentro da casa, a gente vê o Nicásio fazendo isso, né? Ele se achando muito mais do que ele de fato é, né? Ele se achando esse epítome da sabedoria universal, sendo que ele não é. Eu não tô dizendo que ele já falou que ele é epítome da sabedoria, não, mas eu tô falando o jeito que ele fala, né? Aquele negócio assim todo dele, né? E eu não tô dizendo aqui que o Fred é de todo ruim, não, tá, gente? Porque, como eu disse, eu me divirto vendo o Fred em inúmeros momentos, né? Tem vários momentos em que eu acho ele engraçado, tem momentos em que ele fala coisas que são muito acertadas, tem momentos em que ele faz coisas muito legais, como por exemplo, quando a Tina foi injustamente eliminada naquele paredão, quando ela tava saindo e ela tava com a cabeça baixa, ele levantou o queixo dela, né? E falou pra ela sair de cabeça erguida, da mesma forma que ela entrou, né? Tipo, que não era pra ela baixar a cabeça ali. E isso foi muito foda, isso foi uma coisa muito legal, assim. Quando eu vi, eu falei, é isso, Fred. Mas logo depois ele fez um puta de um drama, um puta de um VT ali, né? Chorando, assim, como se ele fosse a pessoa mais próxima dela. Algo que ficou muito claro ali que era o puro VT, né? Então, ao mesmo tempo que ele faz uma coisa legal, logo em seguida ele faz uma coisa, né, tosca. Mas eu gosto disso nele. Eu gosto disso no Fred Nicásio, né? Eu não gosto quando ele pesa a mão, né? Tipo, ele falando do Gaga ser feio e tudo mais. Isso daí eu não gosto, né? Mas de outras coisas eu gosto porque. Ah, gente, porque é bom ter alguém pra você rir da cara no Big Brother Brasil. É bom ter alguém pra você detestar no Big Brother Brasil. Alguém que não tenha passado de todos os limites, né? É bom ter isso. Inclusive, eu não quero que o Fred Nicásio saia por agora, não, tá? Eu quero que ele fique mais um tempo. Já o Gaga, se sair, não vai fazer falta pra mim, não. Porque o Gaga realmente. Nossa, eu tô com um ranço tão grande, mas tão grande. Nossa, aquela gay depois bêbada, né? Cuspindo nas coisas. Aí, em outro dia, quando tá bêbada ali, fica jogando farinha pro alto, né? Fazendo umas sujeiras do povo que já tá na xepa.
Sabe? Uns negócios assim que eu fico olhando e. Ai, gay, não tá engraçado, só tá chato. Né? Ele tenta muito, ele tenta muito. E isso me incomoda bastante nele. E ele não tem agregado muito pro jogo, então por mim ele pode sair. Mas aqui, né, eu tô falando muito individualmente dessas duas pessoas, né? Vamos falar das gays no geral. Vamos generalizar. Ou melhor, vamos desgeneralizar. Porque a gente tá aqui justamente pra falar contra essa generalização que as héteros fazem das gays. E vamos tentar entender. Primeiro, né, a gente já sabe da onde que vem isso, de todo o construto da mídia e tudo mais. Mas por que será que os héteros costumam fazer isso? Por que será que a mídia, tradicionalmente comandada por pessoas hétero cisgênero, tem feito isso durante muito tempo e só agora que está começando a mudar um pouco? Por que será que os gays sempre foram tratados desse jeito unidimensional, né? Onde a pessoa ou era sofrida ou era a engraçada ali que tá ali só pra ser engraçada, né? Por que será que fazem isso? Bom, é meio óbvio do porquê que fazem isso. Colocam sempre esse ideal do que é um gay justamente para ser algo que seja ali mais afastado, algo que não tenha um protagonismo, algo que esteja ali para você rir de, né? Não para você rir com, mas sim para você rir da pessoa. Mais ou menos o que eu faço com o Fred Nicásio, que eu não rio com ele, eu rio dele na maior parte das vezes. Só às vezes eu rio com ele, mas geralmente eu tô rindo dele. Então, né, os héteros cisgênero, eles costumam gostar que as gays estejam ali em um campo só para serem risíveis, né? Só para serem divertidas e só para, né, ser esse povo animado para elas adorarem. Porque se você deixa o gay só nesse campo, você não dá uma história para esse gay, você não dá um protagonismo para esse gay, você não dá uma importância para esse gay. E ele, né, sem ter uma importância, sem ter um arco próprio, ele acaba não tendo. Ele acaba não tendo ali uma força de mudar o status quo de como as coisas estão. Por status quo, leia-se sociedade cis heteronormativa. Então, enquanto a gay for mantida ali, naquele lugar de simplesmente ser alguém para te divertir, essa gay vai continuar sendo inofensiva. Essa gay vai continuar não representando essa quebra, essa ruptura desses sistemas que a gente tem. E no Big Brother é muito difícil, né, isso acontecer. Quer dizer, isso aconteceu com o Vini, tá acontecendo agora com o Gaga, né? Mas fica mais difícil isso acontecer porque você tá ali acompanhando, né? 24 horas por dia, em 7 dias da semana, durante 3 meses, aquelas pessoas. Então você tá vendo tudo daquelas pessoas. Então, fica muito difícil aquela pessoa, ela não se mostrar quem ela é. Porque, gente, se você pega, por exemplo, as patricinhas de Beverly Hills e que história a gay das patricinhas de Beverly Hills tem? Ele não tem história nenhuma. Ele é um gay totalmente unidimensional. Se você pega Meninas Malvadas mesmo, qual é o arco daquele gay que tá lá, que eu nem lembro o nome dele agora? Ele não tem arco. Ele simplesmente é o gay da história e pronto. No Big Brother fica meio difícil isso acontecer, né? Porque é a vida das pessoas de verdade, né? Aquilo ali é uma vida real. Uma vida real que tá naquele ambiente com muitas coisas sendo controladas e que a pessoa tá sob um estresse diferenciado, mas ainda assim é uma vida real. É a pessoa de verdade. Mas ainda assim, às vezes, tem como a pessoa passar desapercebido, né? Tem como. As plantas estão aí florescendo para isso. Mas ali você vê muitas facetas das pessoas. Então você vê muitas facetas das gays também. Você vê o que tem de mais legal e divertido e o que tem de mais podre delas. Você vê o Fred Nicásio sendo engraçado e você vê o Fred Nicásio sendo essa bicha venenosa, horrível, que fica falando da aparência física de outra bicha, sabe? Você vê ali o Fred Nicásio dando um textão motivador, um textão assim de superação de vida, ao mesmo passo que você vê o Fred Nicásio rebaixando toda uma classe para poder exaltar outra, como ele fez com as enfermeiras, né, por exemplo, para poder exaltar o fato dele ser um médico negro e tudo. Então, você vê essas contradições no Big Brother, você vê que as pessoas não são unidimensionais.
E aí, quando o hétero cis se depara com isso, vendo gays ali que são multidimensionais, ele entra em parafuso. O Gil do Vigor mesmo, né, voltando a falar da Gil, a gay inesquecível, no Big Brother dele, né, no BBB 21, as pessoas também ficavam muito confusas com o Gil. Muito, muito, muito confusas, porque como assim ele tem mais pra mostrar do que simplesmente divertir os outros, como simplesmente fazer uma dancinha ali pro Fiuk rir? Como assim ele tinha mais do que isso dentro dele? Como assim? Como ele ousa? Então a gente tinha muitas pessoas ficando muito incomodadas com o Gil. Mas o Gil, ele tinha todo um carisma, né? E ele também não fez nada que fosse atroz, como o Fred Nicásio tem feito, né? Ele não falou mal de nenhum grupo, ele não precisou rebaixar ninguém, né, na edição dele e tudo. Então, por mais que ele tenha gerado essa confusão nos héteros cis, os héteros cis ainda assim aceitaram muito o Gil, porque ele não tinha defeitos que fossem muito grandes. Ele não tinha. Enquanto o Fred Nicásio tem defeitos que são gritantes, né? Gritantes. E as pessoas, elas ficam muito chocadas com isso. E elas se incomodam. Elas se incomodam muito em ver ali gays que não estão ali só para serem divertidos. Gays que são multifacetados. E o sino da igreja tá tocando ali. Porque eu tô gravando esse vídeo de manhã, sem eu ter dormido. Chega na Igreja Católica! Ai, gente, eu tava tentando esperar o sino parar de tocar, mas vai ficar um tempão tocando. Não tô a fim de ficar esperando tanto tempo, não. Mas enfim, tudo isso que eu falei aqui é só pra dizer pra vocês que existem gays horríveis, que existem gays trambiqueiras, né? Sabe aquele meme de eu quero ver história também de gay vilã, de gay empinando moto e dando golpe? Então, isso existe. Pessoas LGBT não são só uma história triste ou uma história ali engraçada para as pessoas rirem dela. Não. Pessoas LGBT são pessoas como quaisquer outras pessoas. Pessoas LGBT têm multifacetas, têm multidimensões. Pessoas LGBT são complexas. LGBTQIAP+, na verdade. Nós somos pessoas complexas. Eu sou complexa. Eu sou uma travesti complexa. Eu sou uma travesti que tem defeitos também. Por incrível que pareça, eu tenho defeitos, gente. Até eu tenho defeitos. Então, a gente tem várias coisas que são legais e coisas que são ruins na gente. Assim como todo ser humano. Fazer parte de uma minoria social não torna a gente uma pessoa automaticamente incrível. Não! Só torna a gente alguém que faz parte de uma minoria social. Apenas isso. A gente tem pessoas de diferentes minorias sociais que são podres, podres, horríveis, péssimas, 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 péssimas. E a gente tem pessoas que fazem parte de minorias sociais que são muitas coisas, além de, né, serem parte de uma minoria social. Então, você que está me assistindo, se você não fizer parte de uma minoria, aprenda isso. Aprenda a ver as pessoas que fazem parte de minorias sociais como seres humanos. Aprenda a enxergar as pessoas com humanidade, porque assim você vai evitar colocar ela dentro de uma caixa, dentro de um estereótipo. Você vai evitar colocar tantas expectativas em cima dessa pessoa, porque você vai saber que aquela pessoa vai ter a própria personalidade dela, vai ter os próprios interesses dela, vai ter a própria vida dela, vai ter a sua própria individualidade, já que ela é um indivíduo. Enfim, vídeo um pouco viajado, eu nem sabia pra onde esse vídeo iria quando eu comecei a gravar ele, mas eu acho que ele foi pra algum lugar, né? E se você acha que esse vídeo foi pra algum lugar, comenta aí o que você achou, comenta aí o lugar para onde esse vídeo foi, comenta o que você acha sobre as pessoas héteros terem essa visão prévia da gente, comenta também o que você acha do Fred e do Bruno, mas, né, gente, também não precisa xingar, né? Lembrem-se de não fazer o Fred e Nicasso falando do Bruno, tá? Lembre-se disso, tá bom, gente? Mas digam aí o que vocês acham dessas pessoas, mas de forma, né? Que não seja venenosa, maldosa, tão horrível, né? Contenham-se um pouco aí. Mas comentem.
E também não se esqueçam de deixar o like, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo de transmissão pelo YouTube. Também vocês podem copiar esse link, sair compartilhando em todo canto, que eu vou amar, tá, gente? Eu vou amar. E também não se esqueçam de se inscrever nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Ai, eu ainda tô aqui com algumas queimaduras da posse do Lula. Ainda tá aqui umas marcas.